Oi, meus amores! Então, vamos continuar aí nossas conversinhas sobre o Enem? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a competência 3. O que é a competência 3? O que ela diz, né? Selecionar, organizar, relacionar e interpretar informações, fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista. Carla, como assim? Meninos, quando a gente fala de competência 3, a gente tem aqui o projeto de texto, o planejamento de texto estratégico como ponto mais importante. Ele vai ajudar vocês, como a gente viu aí também na competência 2, ele vai ajudar vocês em várias partes do seu texto, com a proposta de intervenção também. Um bom planejamento vai te ajudar a fazer uma boa proposta. Mas, porém, contudo e todavia, entretanto, no entanto, quando a gente fala da competência 3, ela é a mais necessária. Por quê? Porque eu tenho que mostrar para o meu examinador que eu não estou escrevendo aleatoriamente, mas que eu construí o meu raciocínio e o meu pensamento dentro do meu texto. Eu preciso também, trazer um desenvolvimento dos argumentos que eu vou mostrar. Então, gente, de vez em quando, vocês vão ver marcadinhos em textos que eu corrijo algo como desenvolva, é justamente por causa disso. Porque você apresentou um argumento, mas não o desenvolveu, não o justificou, não o amparou. Então, o que eu preciso ter? Mostrar que eu tenho um planejamento do texto e não deixar argumentos sem desenvolvimento. Para a gente entender bem o que seria uma competência nível 5 e quais são os problemas que vão causar aí uma penalização, eu trouxe para vocês dois exemplos de textos que nós vamos ler juntos aí. Vamos lá. O primeiro exemplo, os dois são referentes à redação do Enem de 2018, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. E os dois vão estar aí articulados com isso. Vamos ver o primeiro exemplo aqui. Para Freud, os seres humanos são capazes de administrar as suas vontades e comportamentos devido ao seu intelecto. Contudo, com o atual advento da quarta revolução industrial, a dinamicidade com a qual os meios de comunicação vêm manipulando o homem tornou-se uma problemática latente. Dessa forma, a teoria freudiana está sendo deturpada por conta da contínua degradação de intelecto pessoal de cada indivíduo. Em primeira análise, o principal entrave no território brasileiro para a formação de pessoas inalienáveis pela internet deriva principalmente da escassez de um ensino capaz de realizar tal função. Ademais, a exposição desmedida dos usuários dessas redes de comunicação possibilita que tais mecanismos virtuais sejam capazes de fazer uma leitura completa da personalidade de cada um deles. Nesse sentido, é inadmissível que um país cuja Constituição prevê a manutenção da integridade de sua população permita que essas pessoas sejam facilmente manipuladas. Em segunda análise, torna-se evidente que essa calamidade acabará por trazer à tona a formação de um contingente de indivíduos que deixaram de lado suas vontades próprias por conta dessa sutil manipulação a qual eles foram alvos. Outro assim, utilizando-se dos vieses da filosofia de Locke, essa modelagem degrada o direito de liberdade de escolha intrínseco ao ser humano. Vale ressaltar também o abate sofrido pelo senso crítico de cada pessoa, tornando-o assim mais fácil de ser manipulada. Destarte, é perceptível que o Brasil necessita de medidas para a supressão desse impasse. Para isso, através da ação conjunta de instituições públicas e privadas, o Ministério da Educação deve elaborar meios para inserir a educação tecnológica na base curricular estudantil, com o intuito de lecionar a necessidade de um esmero no que tange à exposição individual nas plataformas digitais. Compete também à mídia articular projetos voltados para demonstrar os perigos que a internet pode trazer aos indivíduos, quando não manipulada de maneira correta. Chuchuzinhos, o que vocês acharam desse texto? Carla, parece um texto bem estruturado. Ele traz repertórios produtivos, repertórios que estão aí validados, dois repertórios muito bons e três repertórios muito fortes. Então, ele traz Freud, ele traz Constituição, ele vai trazer também o Locke, que são bons repertórios. Mas esse texto aqui, ele é um texto que está se enquadrando no nível 4 da competência 3. Carla, muito bom texto, muito bem estruturado, ele não deixou argumento sem desenvolver. Concordo. Mas ele cometeu uma falha de projeto de texto, uma falha de estrutura aqui. Que falha é essa? No começo do texto, ela vai falar assim,
Dessa forma, a teoria freudiana está sendo deturpada por conta da contínua degradação do intelecto pessoal de cada indivíduo. Só que isso não aparece em nenhum outro momento do texto desenvolvido, mostrando que esse aluno aqui não planejou o seu texto e, portanto, acontecendo uma penalização na competência 3. Bebês, lindos e lindas, a introdução de vocês ela tem que estar muito bem articulada com o que vai aparecer ao longo do seu texto, porque isso é mostrar desenvolvimento. E além disso, você precisa desenvolver todos os argumentos que são colocados e, por fim, mostrar a autoria. O que vai ser a autoria aí? Vai ser você não ficar preso demais aos textos motivadores e você conseguir ter uma autonomia na hora de argumentar. Então, vou trazer aqui um outro exemplo para a gente ver. Nova perspectiva de massa. Isso vai ser o título. Carla, pode pôr título? Pode. Não é obrigatório, mas pode pôr. Durante a primeira metade do século XX, os filósofos Adorno e Horkheim estabeleceram um conceito de cultura de massa. Esse é caracterizado pela padronização da arte, da cultura e do comportamento da sociedade. No contexto contemporâneo, há a seleção de informações que visam a manipulação do comportamento de usuários na internet, que, por sua vez, prejudica a liberdade e o senso crítico. Dessa forma, as causas desse problema estão estabelecidas nas dimensões política e social. Em primeiro plano, no panorama nacional, é perceptível que existem falhas do Estado quanto à divulgação de informações sobre a manipulação comportamental da população usuária da internet pelo controle de dados. É indubitável que uma pequena parcela da população possui conhecimento sobre a coleta de seus dados, localização, histórico de navegação, entre outros, por meio de cookies, por exemplo, utilizados por sites em geral. Dessa maneira, por esse problema não ser visto com importância, as esferas governamentais são omissas quanto à promoção de conhecimento sobre a coleta de dados e os riscos para conscientizar a população. Consequentemente, pelo desconhecimento, os indivíduos têm uma falsa sensação de escolha e autonomia ao utilizar a internet. Outro assim, a manipulação comportamental de indivíduos na internet pelo uso de seus dados é causada por uma lógica de manutenção de poder de determinados grupos sobre outros. No livro A Ordem do Discurso, de Michel Foucault, disserta sobre a teoria de que existem na sociedade poderes invisíveis e transitórios estabelecidos por meio da veiculação de informações, que visam a hegemonia de um grupo. Desse modo, a utilização de dados de usuários na internet torna possível que determinados conteúdos escolhidos anteriormente cheguem a indivíduos específicos. Por sua vez, esses conteúdos, como promoções e notícias, tendem a atender aos interesses de empresas e esferas políticas. Logo, é legitimado esse controle sobre o poder de escolha da população na internet. Torna-se evidente, portanto, que a manipulação do comportamento de usuários pelo controle de dados na internet é prejudicial e precisa de medidas combativas. Nesse sentido, o Estado deve dinamizar seus investimentos por meio da promoção de conteúdos que visem a informação da população, a fim de prevenir as possíveis consequências do uso de dados na internet. Isso pode ocorrer por campanhas informativas nas redes sociais e de televisão promovidas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Adicionalmente, as mídias televisivas devem promover ficções engajadas sobre a influência no comportamento da população causada pela coleta de dados na internet. Assim, pelo conhecimento será possível superar a lógica idealizada pela Escola de Frankfurt e que persiste até os dias atuais. Meninos, isso aqui é um texto que vai apresentar nível 5 na competência 3. Por quê? Bom, primeiro, ele está mostrando planejamento de texto produtivo. Ele está mostrando um planejamento de texto muito bem feito. Observa aqui que ele fala pra gente que ele vai... as causas desse problema estão associadas nas perspectivas políticas e sociais e ele desenvolve ao longo desse texto essas perspectivas políticas e sociais. Outra coisa que mostra pra gente e evidencia um planejamento de texto, ele inicia sua contextualização com Adorno e Horkheim e lá no final ele faz uma retomada dessa contextualização com Adorno e Horkheim também, mostrando aí que ele estava o tempo todo construindo essa relação. Meninos, então ele vai trazer um texto que tenha um planejamento estratégico e que tenha autoria e, por fim, cujos argumentos estão devidamente desenvolvidos ao longo dele, sendo, portanto, um texto que vai ter nível 5 na competência 3. Vou bater na tecla de novo, pela milionésima vez com vocês. Coisas lindas da minha vida. Vocês sabem que Tia Carla ama dar bronca em vocês.
Por quê, gente? Porque é a minha forma de manifestar amor. Lindos. Façam planejamento de texto. Entenderam? Façam planejamento de texto. Não comecem a escrever sem saber o que vocês vão escrever. Porque senão o seu texto vai ficar bagunçado, eu garanto a vocês. Vai ficar bagunçado. Organizem a cabeça de vocês antes de sentar para fazer o rascunho. O rascunho ele já tem que vir com o conhecimento do que vocês vão escrever, senão esse texto fica uma bagunça. Isso é perceptível para um corretor Enem. É perceptível quando vocês fazem, quando vocês não fazem argumento, né, planejamento de texto. E eu acabei de provar isso aqui para vocês. A Carla é chata porque a Carla ama. Então, meus amores, façam planejamento de texto. Tudo bem? Meninos, então fiquem atentos a isso que a gente conversou hoje. Estudem, pratiquem a redação. Eu tô morrendo de saudade de vocês, coisas lindas. Qualquer coisa já sabe, só mandar aquela mensagenzinha.